Olá, queridos alunos! Hoje o nosso tema é conversar um pouquinho sobre ética do consumo. E não teria como eu não falar sobre o Zygmunt Bauman, que é a nossa referência realmente como um grande filósofo e sociólogo do século XX, onde pontua brilhantemente nas suas obras, em geral, sobre a questão da fluidez dos nossos relacionamentos. Então, a grande obra dele, Nascido em Tempos Líquidos, Amor Líquido, Medo Líquido, e também Modernidade Líquida, fez com que a humanidade refletisse diversas questões sobre questões, como relacionamento, integridade da própria vida, as relações humanas e também a questão do consumo. Então, o Zygmunt Bauman, ele nasceu em 1925, faleceu recentemente, 2017. Ele é um grande pensador da modernidade, muito analista no aspecto social das necessidades contemporâneas que nós vivemos hoje. Sua principal obra, como eu disse, Amor Líquido, mas também, ele acabou fazendo Medo Líquido, Nascidos em Tempos Líquidos, Modernidade Líquida, e ele soube, se comunicar diretamente com os jovens e com a geração que vinha, principalmente aí crescendo na década de 90, vivendo essas questões do neoliberalismo, do mercado de consumo e das relações líquidas. Então, ele leva milhares de leitores no mundo a repensar a sociedade atual, principalmente, através desse conceito de fluidez, desse conceito líquido que vai vir sendo trabalhado nas escolas e nas universidades, Então, para falar de ética de consumo, não existe, assim, sociólogo contemporâneo melhor para nós fazer essa reflexão de se entender no mundo do consumo e como ela vem, na verdade, interferindo diretamente nas relações humanas a partir, então, dessa nova sociedade. Então, aqui, eu coloquei uma agenda, biografia, bibliografia, dinâmica, tese, tipos ideais do Max Weber, que nós já tivemos a oportunidade de estudar esse ano, argumentação, alguns autores citados, pontos fortes e fracos desse mecanismo criado por Bauman, conclusão dele e a opinião do grupo, que por fim, na verdade, a opinião vai ser individual, cada um na sua casa, mas que vocês possam criar aí autonomia de pensamento em relação a essa conduta ética de consumo. Então, esse nosso tema, ele fecha tudo que nós estamos aí absorvendo de ética desde o Aristóteles até agora, 2017. Ele fecha o nosso assunto sobre ética, Então, uma breve biografia para vocês. Zygmunt Bauman nasceu em 19 de novembro de 1925, iniciou a trajetória acadêmica na Universidade de Varsóvia. Sem muitas perspectivas, o sociólogo abandonou sua pátria e partiu para a Inglaterra depois de passar pelo Canadá, Estados Unidos e Austrália. No início da década de 70, ele assumiu o cargo de professor titular da Universidade de Leeds e ganhou renome internacional, principalmente após o ano de 1990. A bibliografia, ele tem um extenso trabalho, No Brasil, há pelo menos 16 dos seus livros traduzidos, entre eles os principais são Globalização, as consequências humanas, O amor líquido, Vida líquida, Tempos líquidos e A riqueza de poucos beneficia a todos nós. A obra principal, na verdade, que advém todos os outros temas, é o nome de Modernidade Líquida. A partir disso, várias outras obras foram sendo consolidadas, como Amor Líquido, Medo Líquido, Nascidos em Tempos Líquidos, vem dessa obra principal, Modernidade Líquida, e buscam meios para a compreensão da complexidade humana, todas essas obras, essas relações que foram realmente se transformando no decorrer do século XX. Os principais temas abordados pelo autor estão associados à vida cotidiana, sendo variados e amplos: globalização, holocausto, amor, sociedade de consumo e individualidade, Então, essa parte, que na verdade ele vai relatando essa liquidez dessas relações, tudo é líquido, nascido em tempos líquidos, medo líquido, amor líquido, modernidade líquida.
é para fazer uma referência direta na questão dos fluidos, né? Ele faz uma analogia do que são esses fluidos, né? Que se movem facilmente dentro mesmo de uma análise química, né? Então, eles fluem, eles escorrem, esvai-se, certo? Respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, ou seja, são líquidos filtrados. Então, é muito diferente dos sólidos, né? É porque os sólidos, eles não são facilmente contidos, eles contornam certos obstáculos, dissolvem outros. Na verdade, a referência dele é a liquidez do sentido de todas essas relações. Né? Então, é essa mobilidade dos fluidos que, na verdade, que é a grande surpresa do discurso do Zygmunt Bauman, que é a ideia de leveza de tudo. Né? Ou então, é aquela coisa de ausência de peso. É uma leveza, é uma inconstância, é uma imutabilidade, né? Que na verdade acaba fazendo com que nós viajemos com maior facilidade e rapidez e também nos movemos, né, de uma forma muito clara e rápida diante dessas circunstâncias, né? Então, essa fluidez, essa liquidez, como uma metáfora que o Zygmunt Bauman ele acaba usando nas suas obras, na verdade, o que ele está captando de uma nova era, de um momento que é adequado a essa relação, a essa fase que a humanidade vem vivendo depois da década de 90, principalmente na história da modernidade. Né? Então, é um processo de liquefação do começo, derretimento desses sólidos no contexto mais químico, mas que é um passatempo, né? Então, na verdade, é uma sociedade fluida dessas concepções, uma sociedade que não tem força e que não se apega em nada, né? Então, trazendo isso para o consumo, e aqui a gente começa já trazendo uma sensibilidade de uma certa forma para vocês, que eu mostro algumas marcas que já estão tão inseridas no nosso cotidiano que o fato de olhar, elas complementam a nossa própria realidade, né? A marca, ela é tudo hoje no mercado, né? Ela realmente ela traz à tona um mercado em movimento e um mercado que é em movimento que eu necessito nunca estar satisfeito com esse mercado, né? Esse é um propósito da vida de consumo. Esse é o propósito principal. Então, a vida do consumo é a transformação da gente, né? A transformação das pessoas em mercadoria a ponto da sua própria identidade se confundir com essas marcas, com esse marketing de mercado de consumo. Então, nós temos aqui algumas indagações, né? Em entidades, conhecimento ou currículo, cursos de leitura veloz, habilidade ou dimensão do simples e fácil, meditação, mindfulness, bem-estar ou produtividade, e avaliação dos estudantes adequada ou apenas a um rótulo. Como tudo isso se relaciona com a sociedade de consumo? Essas são as indagações que eu coloco para vocês, para nós começarmos a criar um panorama, um aspecto maior dessa sociedade de consumo, a partir dessas perguntas. Né? O que é necessário? Eu ter conhecimento, eu ter currículo, ter uma habilidade ou dimensão do simples e fácil, eu preciso pensar no meu bem-estar ou na produtividade, ou eu preciso ser uma pessoa adequada ou apenas um rótulo. Então, tudo isso são questionamentos, né, que é importante para o nosso começo de assunto sobre a ética do consumo. Então, vem a nossa primeira tese. As pessoas vivem em uma sociedade de consumo, caracterizada por relações sociais padronizadas, nos mesmos parâmetros da relação entre consumidores e objetos de consumo. Então, o homem, ele é uma mercadoria. Essa é a tese, é a pergunta que se levanta, né? O questionamento que eu vou fazer diante de toda aquela abordagem anterior, do slide anterior, né, que eu passei para vocês. Então, padronizadas nos mesmos parâmetros da relação entre consumidores e objetos de consumo, o homem é uma mercadoria. Falar em homem é uma mercadoria, de uma certa forma, não é novidade para vocês que já têm uma noção histórica do processo de escravidão. O homem como mercadoria no século XV, ele já começou esse processo. Esse valor subjetivo e objetivo
do homem, onde o homem se confunde com mercadoria, a gente já tem essa noção histórica a partir do processo de escravidão do século XV. Não estou falando da época do século IV, do século III, até mesmo do Império Romano ou das civilizações astecas, incas e maias. Mas como mercadoria, a gente já tem essa visão no próprio processo histórico da história do Brasil. Então, trazendo aqui o Max Weber nesse contexto, ele faz análise de alguns instrumentos da sociedade. O consumismo, sociedade de consumidores e o que é uma cultura consumista, né? Então, o que é esse movimento, né? Essa organização de que é um parâmetro necessário para se entender, principalmente a questão depois da Revolução Industrial. O que é uma sociedade de consumidores, o que é uma cultura consumista e o que é consumismo. É uma análise tipológica que o Max Weber também questiona dentro dos seus próprios estudos. Então, consumo versus consumismo, né? Então, a gente tem aqui que entender, no contexto desse consumo e consumismo, revolução consumista, a insaciabilidade e a obsolescência programada e planejada, né? O porquê isso nós percebemos e traçamos que há uma relação organizada entre comprar, saciar o nosso desejo e depois tem um determinado tempo para que aquela mercadoria não seja mais usual, não tenha mais utilidade para a gente, né? Então, isso é uma relação que já é uma relação construída pelo mercado de consumo, pelo marketing do consumo. Então, na verdade, é o estar em movimento e nunca estar satisfeito. Essa é a proposta desse consumismo, dessa revolução consumista, né? Então, na verdade, é um movimento de transitoriedade que mostra a inquietude da gente como consumidor tem em relação àquilo que nós estamos consumindo, né? Então, é a rapidez em que é devorado essa mercadoria e a rapidez com que ela é descartada, essa volatilidade do produto, né? Que também tem a necessidade de adquirir novos e estar sempre, de uma certa forma, comprando e organizando o seu próprio dia, a sua própria semana, o seu próprio mês e seus objetivos com a questão do estar satisfeito e estar comprando. Então, é um ápice da sociedade consumista e, por um lado, é algo também apavorante, porque essa satisfação, o fato de eu estar satisfeito numa cultura consumista acaba me mostrando que eu estou estagnado, porque o ato de consumir, né, é o ato de avanço, é o ato de eu estar sempre andando, sempre em frente. Então, essa revolução consumista está ligado diretamente com essa questão da estagnação. Eu não posso ficar estagnado e para eu sentir os meus projetos acontecendo, a minha vida evoluindo, eu preciso estar consumindo, que na verdade é uma experiência momentânea e que é mascarada justamente por esse marketing do consumismo, né? Algo aí que vários filósofos acabam trabalhando o contexto de consumismo, como Clóvis de Barros Filhos, que pontua essa satisfação de sempre estar em movimento, sempre consumindo, sempre avançando, fazendo ligações, né, em relação a esse consumo e a minha própria vida. Então, aqui, né, nós classificamos em sociedade de produtores, sociedade de consumidores, né? Qual é a diferença? Uma sociedade de consumidores, dentro do parâmetro do aspecto do Bauman, é uma sociedade líquida, é uma sociedade que vive mais do espírito, desejo, do agora, do individual e da liberdade. Essas são as características de uma sociedade de consumo. E na sociedade de produtores, é uma sociedade mais sólida, o corpo e não o espírito, uma necessidade realmente para poder, dentro das necessidades desse corpo, ela trabalha com longo prazo, ela pensa mais no coletivo e a coerção. Ela é muito mais coercitiva do que pensar em liberdade. Essa é a diferença de uma sociedade de produtores versus uma sociedade de consumidores. Então, a cultura consumista, ela também, o Zygmunt Bauman, ele chega a falar de cultura também líquida, né? Porque para nós permanecermos com uma cultura milenar, com uma cultura centenária, que é passado, né, de geração para geração, preservando essa cultura, a grande questão é que
é necessário você dimensionar valores e que esses valores permaneçam naquele povo, naquela sociedade. Acontece que hoje, dentro da modernidade líquida, esses valores eles estão fluidos também. Eles estão líquidos. Então, hoje é um valor, amanhã é outro valor, depois de amanhã é outro valor. E o valor ele só se consolida permanentemente quando ele é sólido. Quando esse valor realmente ele é passado e ele demora para se criar como valor, né? Então, hoje, com essa impermanência da sociedade, é difícil até para nós realmente absorvermos o que é o valor do meu povo, o que é o valor da minha sociedade, porque a todo momento isso vem sendo alterando, e os valores demoram centenas de anos para poder enraizar em determinados povos. Então, hoje nós temos dificuldades até para entender qual é o valor que se dá em determinada sociedade. Então, essa cultura consumista, ela tem uma questão de reconhecimento e pertencimento, porque a partir do momento que eu consumo, eu consigo me fazer parte integrante dessa sociedade e tenho reconhecimento, o status quo de pertencimento daquilo que eu consumo. Então, tem a concepção de estar e permanecer à frente dos outros quando eu consumo, e velocidade, excesso e desperdício, que já é algo que já é incutido no mercado de consumo, que é o desejo de você ter, a aquisição quando você compra, que na verdade te dá o reconhecimento e o pertencimento, e logo em seguida o descarte quando aquilo não funciona mais para você. Então, a vida de consumo ela não se refere à aquisição e à posse, mas sim ao estar em movimento, que é a base dessa fluidez e da liquidez, dessa transformação das pessoas em mercadoria, né? Então, na verdade, você percebe dentro da sociedade contemporânea que a transformação dos indivíduos em mercadorias é essa busca desenfreada e sempre muito bem estimulada pela mídia, pelo marketing, pela moda, pelos grupos sociais, pelas redes de internet, certo? Que você tem que ser notado, você tem que ser seguido, você tem que ser cultuado e valorizado a partir desse movimento de bem de consumo. Então, aqui nós temos um termo chamado comodificação social. Esse termo de comodificação social é um termo que vem trazendo à tona diversos estudos desde a década de 60, 70 e 80, que na verdade é transformar e tratar tudo como uma mera mercadoria, seja as relações, seja o que nós consumimos ou onde nós estamos vivendo, o nosso ambiente, a comoditização, que aqui no caso foi transformado para comodificação social, ela transforma bens e serviços que normalmente percebe-se como tudo prestação de serviço. Isso seja na relação com as pessoas, tudo vira serviço, que é algo que acredito que é bem evidente que nós estamos percebendo na nossa sociedade, que toda relação é uma relação monetária, é uma relação de ganhos e uma relação de serviços, tá? Então, isso vem à tona nesse momento, né, principalmente, porque nós estamos analisando o impacto, principalmente aí dentro dessa pandemia, da forma em que esse consumo ele acaba acarretando impacto na vida das pessoas e dos indivíduos, né? Então, numa sociedade de consumidores, na verdade, a gente acaba se tornando uma mercadoria desejável e desejada. Essa é a questão, né? Então, os nossos sonhos, os contos de fadas, estão todos ligados a esse movimento de uma sociedade de consumidores, né? Então, aqui dentro desse contexto de comodificação social, que na verdade é uma transcrição e depois ele vai se reacomodando a partir de uma cultura marxista, nós temos aqui então essa relação, né? Que eu coloquei aqui para vocês, né? Não o grupo, mas aqui ele não se identifica se ele, né, for um pouco consumidor, e um grupo onde ele realmente ele tem uma abordagem, tem um espelho maior dentro dessa sociedade, num mercado maior de consumo. Então, aqui, né, eu coloquei para vocês aqui um momento de diversão desse assunto que já é um pouco pesado, que agora quem está com ponto está podendo. Então, isso aqui é uma propaganda do Serasa, né, que na verdade que é de empréstimo de dinheiro, que faz essa propaganda na mídia de quanto o consumo é se colocado nessa potência de grupo, é se colocado nessas relações, a partir de que quando você faz parte disso, você cria essa identidade, né? Então,
esse tipo de consumismo da sociedade de consumidores e trazendo para a gente uma cultura consumista também. Então, a argumentação da comodificação social é que você tem uma identidade social a partir dessa cultura consumista, né? Dessas descrições, na verdade, que a sociedade e os instrumentos, né, que retratam essa sociedade, elas estão ligadas ao consumo, ela tem que viver, né? As pessoas têm que viver, tem que fazer sentido para elas. E aí tem a argumentação da comodificação social. Por quê? Porque aqui, ó, nós fizemos referências às pessoas é consumo e as pessoas são mercadorias. Então, pessoa é igual mercadoria porque é uma prestação de serviço. Isso é o sentido de discorrer sobre a compreensão desse fenômeno que é o mercado de consumo, né? Então, redes sociais, venda da imagem, ela está ligada diretamente. Então, percebe como as pessoas viraram mercadoria. O trabalho igual ao nível de chateação. Então, se esse trabalho me chateia demais, não é um trabalho que é bom para mim. E os relacionamentos que agora também viraram cardápios de escolha. Então, tudo foi ficando liquidez, tudo foi ficando muito inflexível a partir dessa prestação de serviço, desse fenômeno que, na verdade, é uma comodificação dos consumidores. Ou também a gente pode chamar de fetichismo da subjetividade, que são conceitos, né, que são explanados a partir dessa teoria de que as pessoas viraram mercadoria. Não só na parte sólida da prestação de serviços de mercados, mas também na questão isso acabou acarretando até problemas na questão da religião. Hoje nós vamos ao encontro de religiões que, na verdade, agreguem aos meus interesses interesses do que é realmente necessário à minha vida dentro desse contexto das relações de mercadoria, principalmente. Né? Então, aquelas religiões muito antigas, que é muito, né, austera, muito dogmática, já são religiões que para esse consumidor, para essa pessoa contemporânea da modernidade, ela teoricamente não convém mais, ela não faz mais parte, né? Então, tudo isso vai vindo para a parte espiritual, enfim, vai tomando aí, na verdade, uma fase de sólido moderno, né? Que é caracterizado por essa modificação da sociedade de produtores para a sociedade de consumo. Então, a argumentação, a comodificação social, cidadão versus consumidor, e a gente tem um processo de perda da consciência de cidadão. Nesse momento, que é, na verdade, uma perda de identidade caso ele não consiga proceder dentro desse mercado de consumo, né? Então, a gente tem uma argumentação aí do tempo pontilhista que é bem interessante, que tem uma certa caracterização, né? Que é a sociedade líquida moderna de consumidores. Nós temos uma sociedade que vive em rupturas e descontinuidades. Os instantes são eternos, que é uma sucessão de presentes, né? Então, nós sempre achamos que o nosso tempo ele está sempre curto, né? E esses segundos vale dinheiro, vale, né? Todo a nossa aplicabilidade nessa sociedade da fluidez. Não há ideia de progresso lento e contínuo. Cada ponto, novo começo cheio de oportunidades únicas, por isso que a sociedade pontilhada, porque cada segundo é um novo momento e cada novo momento eu preciso mudar. Uma vida agorista, impulsos de aquisição e descarte, tende a ser apressada para não perder oportunidades, pressa, necessidade de descartar e substituir maior do que adquirir, e sucessão de situações que não podem ser derivadas das anteriores. Então, é uma sociedade que, literalmente, ela não para, e ela é condicionada a mudanças a todo momento. Então, aqui nós temos a argumentação do fetichismo da subjetividade, que é o fetichismo da mercadoria e o fetichismo da subjetividade, versus, né, que é um conceito marxista. Então, a gente tem ali a sociedade de produtores, desassociação do trabalho à mercadoria e força do trabalho como mercadoria. Então, quando eu falo de sociedade de produtores, que é uma sociedade muito mais moderna, sólido moderna, ela é caracterizada, na verdade, mais voltada para a segurança, um ambiente confiável, um ambiente ordenado, duradouro, resistente ao tempo. Né? Então, na verdade, nesse tempo que o homem era dessa forma, ele buscava uma concentração de bens para um futuro próximo. Né? Então, ele tinha a tranquilidade de comprar uma casa, do valor, essa casa tinha um valor assegurado, os seus bens tinham um valor assegurado, porque não mudava a todo momento, como numa sociedade pontilhada, né?
Então, os bens nessa fase, na verdade, eles não se destinam a consumo imediato, que como é no caso da sociedade de consumidores, né? Que, na verdade, essa instabilidade do desejo, é instantâneo, efêmero. Então, é uma fase de consumidores que é um ambiente líquido moderno que o Bauman fala, que é a sociedade de consumidores, da adaptação de acordo com a demanda ou como mercadoria, né? Aí tem aqui, né, um contexto aqui do Carlos Drummond de Andrade sobre eu e etiqueta, e aí argumentação de consequências psicossociais, agora trazendo isso para as doenças sociais. O que isso vai acarretando nessa sociedade líquido moderna de consumidores, né? O tempo, ele não é contado de forma linear. Não tem o tempo que eu sei aonde eu vou chegar, o que vai acontecer. Então, antes a gente vinha o passado, o presente e o futuro como uma coisa sólida. Agora a gente não tem mais isso, né? Então, na verdade, há um tempo marcado por rupturas e descontinuidades, que acabam gerando segurança, depressão, ansiedade, porque é um tempo pontilhista, né? Então a vida ela não vai passando mais por uma sucessão de presentes. Ela, na verdade, ela vai vislumbrando um futuro que não existe. São experiências vividas nesse momento agora, que é um tempo de possibilidades, que na verdade é viver eternamente no instante presente, né? Então, os indivíduos da era desse momento, né, que são os consumidores, o prazer não é ter mais o futuro e viver o agora, o imediato, que se compra nesse instante, o que se desfaz e o que se compra novamente. Então, nós temos aí uma desabilitação social muito grande, relacionamento terminando com muita facilidade nessa vida pontilhada, porque é o fato do descartar, de substituir, né? E constante estado de emergência, que no termo inglês se chama workaholic, né? E aí você tem a questão da vulnerabilidade da felicidade, né? Então, na verdade, essa sociedade de consumidores reflete que uma sociedade que tem seus membros que acabam sendo encorajados de uma certa modo a um estilo de vida consumista, desprezando outros estilos alternativos que condizem mesmo com outras realidades. Então, o Bauman ele cita diversos autores importantes nesse processo do trabalho dele, da sociedade de mercado de consumo, né, que é o Max Weber, Karl Marx, Sigmund Freud e Thomas Hobbes. E a gente tem alguns pontos fortes aqui para falar, então, né, que na verdade o consumir na sociedade é investir em si próprio, nessa sua capacidade de demonstrar que existe uma demanda e que ela precisa ser ampliada, e você traz isso como valor social. Então, isso acaba decaindo a sua autoestima e aí acaba enfatizando também a satisfação de necessidades, desejos e vontades como uma comodificação, né? Como eu falei, ou uma recomodificação do consumidor, que a gente tem uma preocupação nesse ponto de levar uma condição dos consumidores das mercadorias vendáveis. E nesse caso, todas as relações também vão ficando vendáveis. Então, aqui tem a questão da comodificação social, que é justamente a transformação de tratar as relações sociais como uma mercadoria. Então, aí a gente tem exemplos reais e essas associações que vão trazendo à tona na nossa própria vida. O fetichismo da subjetividade, pessoas que consomem, remodelam. Então, nesse sentido de remodelar, elas são mais atrativas e atendem uma maior demanda social. Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. Então, primeiro tem que virar mercadoria para se entender como sujeito nessa sociedade de consumidores. Então, é bem aquilo mesmo, né? Primeiramente, é preciso se tornar uma mercadoria vendável para que você, enquanto é um aspirador daquele processo, possa exercer os seus direitos e cumprir os seus deveres como consumidor, né? Então, é um conceito mesmo civilizatório, na verdade, do nascimento do eu moderno nessa era da ética do consumo. Outro também, fetichismo da mercadoria, que é um conceito marxista do valor da mercadoria, que mercadoria começa a ter mais valor do que o próprio ser humano. E o tempo pontilhista, que é a perda de visão holística do futuro, alienados, porque também não consegue ter essa visão solidez, né, do que é programado na sua própria vida, e ações coercitivas para a procrastinação, efemeridade. Tudo é efêmero, tudo acaba muito rápido e tudo precisa ser gastado, repassado para frente e consumido novamente. Então,
é o estar e permanecer sempre à frente, mas sem viver, né? Principalmente as suas relações presentes e sem saber o que vai acontecer no futuro também. Então, a conclusão do Baum em relação a isso são baixas colaterais do consumismo, né? Comodificação da vida humana, ou seja, a vida humana ela se torna uma mercadoria de transformação de bens e serviços, e que se você não agrega valor na minha vida, você não tem valor para mim. Um processo de segregação social, aumento da criminalidade, tempo consumido e tempo de cidadão político também. Pessoal, esse é o meu relógio do século XVII, tá? Deixa ele terminar aqui. Então, de uma certa forma, em suas palavras, qual é a tese do livro, né? Dizendo aqui de uma forma conclusiva para vocês. As pessoas vivem em uma sociedade de consumo caracterizada por relações sociais padronizadas nos mesmos parâmetros da relação entre consumidores e objetos de consumo. Então, dentro dessa sociedade pontilhista, os consumidores eles estão sempre ávidos por novidades, captar com rapidez os movimentos, né? A passagem, a tribo de uma marca para outra, tudo isso permanecer, né? Sempre numa sociedade de consumo, vamos dizer assim, dentro do excesso, dentro da extravagância, uma vida de indivíduos que tende a sucessivas tentativas e acertos e erros, mas a vida de consumo ela não pode ser outra coisa senão uma vida de aprendizado rápido. E essa rapidez faz com que nós tenhamos um esquecimento veloz das nossas relações, e isso é muito grave. Isso é muito triste dentro dessa questão social. Então, ele fala aqui dos parâmetros de que tudo que acabou sofrendo um processo de comoditização da mercadoria, tudo vira objeto de consumo, inclusive as nossas amizades. Então, opinião aqui do grupo, né? Separação em tipos ideais, análise do mundo líquido moderno, vários autores e exemplos, e não contra-argumenta. É isso que acaba acontecendo com o grupo social. Então, o consumo, né, vem a pergunta, de que forma que esse consumo ele pode ser ético? É possível conseguir um equilíbrio e consciência no consumo? Isso são perguntas que a humanidade vem fazendo, que as pessoas vêm fazendo nessa era moderna, né? O que é realmente você entender no aspecto mais profundo o que é o indivíduo, o que é o consumo, o que é a vontade sempre constante de se reinventar, mas sem, né, consumir exacerbadamente. O que é se destacar diante dos demais sem ligar diretamente a uma sociedade de consumo. Então, é necessário que nesse momento eu tenha autonomia de pensamento para realmente, né, poder discernir essa questão do consumo, que eu tenha uma questão de justiça na minha cabeça entre, né, todas essas relações consolidadas, na verdade, essa mobilidade, essa inconstância das relações, se é necessário consumir aquilo ou não, uma corresponsabilidade social e com o ambiente e com a necessidade do consumo, e realmente ver se aquele consumo vai trazer felicidade para a minha vida. Então, são pontos que a gente tem que entender realmente diante dessa leveza e dessas relações da sociedade moderna, se realmente aquilo que eu quero é necessário dentro da variedade de comportamentos e do marketing de consumo que a sociedade vem trazendo, principalmente como necessidade nessas relações. Então é isso, nós encerramos aqui esse contexto sobre ética do consumo, fechando o assunto sobre ética, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço